Essa diferença, embora pareça banal para todos nós que estamos acostumados com o dia a dia do parlamento, contém um detalhe muito importante a respeito do quórum da votação. Na votação nominal, na qual são identificados e individualizados os votos de cada parlamentar, o quórum é aquele aferido logo após o seu encerramento. Ou seja, o resultado da votação é composto apenas pelos parlamentares que efetivamente votarem na deliberação, sendo considerado ausente os parlamentares que não exerceram o direito do voto. Tanto é assim que a sessão pode ser encerrada por insuficiência de quórum aferido pela votação nominal. Por outro lado, na votação simbólica, como não há individualização dos votos, o quórum da votação é o mesmo quórum da presença da reunião presencial. Esse quórum é a presença registrada e aferido no painel eletrônico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 13 e o parágrafo 2º do artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. Esta lista objetiva de presença nos permite saber se temos o número para a deliberação ou as deliberações, isto é, se pelo menos a maioria absoluta dos membros da comissão está presente. E como não há contagem nominal dos votos, é esse o parâmetro utilizado. Assim, todos aqueles que registraram presença participaram da votação simbólica, independentemente de estarem ou não fisicamente no recinto do plenário, no momento da votação. E mais, além de participarem da deliberação, todos os que não se levantaram para votar contrariamente votam a favor, inclusive os ausentes fisicamente, pois não tem como se manifestar contra. Os ausentes, resta o instrumento da declaração de voto, que é registrada posteriormente, mas não influencia, repito, não influencia no resultado da votação. Esse, sim, é o ponto central para a resolução do questionamento trazido a esta presidência. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel. O presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. É evidente que, nos casos em que seja observada a flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui... Bom, gente, só trazendo então uma correção na informação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve a quebra de sigilo de Lulinha. Ou seja, teve toda a discussão por parte da oposição contra a base do governo e aí agora o próprio Davi Alcolumbre consultou a advocacia do Senado e decidiu manter pela quebra de sigilo de Lulinha. Vamos ouvir então nossos comentaristas para a gente refazer esse cenário político novamente, porque isso acaba ganhando e trazendo novos contornos e desdobramentos para a CPMI. Se a gente estava falando antes que tinha perdido o fôlego, muito pelo contrário, ela ganha um respiro novo, inclusive até mesmo podendo ser prorrogada devido ao nível de informação que pode ser acrescentado nessa comissão. Ô Zé Maria Trindade, eu quero começar com você para te ouvir em relação a essas questões políticas, porque querendo ou não, a gente estava falando da questão da derrota de Carlos Viana, mas muito pelo contrário, foi uma vitória que ele conquistou e Davi Alcolumbre trouxe assim, a suposta violação das normas regimentais não se mostra evidente e inequívoca, ou seja, ele não viu nenhum tipo de problema durante aquela votação que gerou todo aquele empurra-empurra, aquela confusão e de certa forma agora a CPMI traz mais um elemento importantíssimo e isso pode gerar um desgaste ainda maior para o governo. Olha, esse mal-entendido se deu por conta de vamos dizer, de dois resultados e de dois pareceres da assessoria jurídica. Uma, se a votação teria sido nominal ou simbólica. O regimento interno da Câmara, do Senado,
que é seguido pelas comissões, quando a CPI não tem um dado que explicita o funcionamento e vai em busca do regimento do Senado Federal. E lá está exatamente duas maneiras de se votar. A primeira, que é presencial, e quando os deputados dizem em quem votou, e a simbólica. O presidente do Senado, anteriormente, estava considerando que a votação foi nominal. E aí, nesse caso, ele rejeitaria, como os líderes saíram dizendo que ele rejeitaria, isso levou ao mal-entendido, e aí, no caso, teria que ter os nomes dos deputados que votaram contra e a favor. Aí, no caso, ele optou por outro parecer que dizia que, na verdade, foi uma votação simbólica. Neste caso, não é obrigatório o nome do parlamentar e como ele votou. Há uma diferença que parece muito simples e tal, mas é uma diferença muito grande entre a votação nominal, onde aparecem os nomes dos senadores e deputados que votaram de um lado e de outro, e os que votaram simbolicamente. Foi uma estratégia, né? Se votar antes uma nominal e em seguida quando é preciso aparecer os nomes e em seguida esta votação simbólica. Então fica valendo aí pelo que está indicando o presidente do Senado que a votação foi simbólica e não nominal. É isso aí, então, a dúvida totalmente esclarecida por Zé Maria Trindade, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mantém, então, a quebra de sigilo de Lulinha. Fábio Perno, vamos chamar o VAR aqui para você dar o seu comentário. Você estava falando em relação ao Carlos Viana, mas agora com essa decisão, querendo ou não, a oposição tem uma vitória importante. Claro que tem, devo me retratar com ele, porque afinal de contas eu o critiquei, induzido a erro ou não, mas o fato é que eu o critiquei e, na verdade, ele foi o grande vencedor disso. E reafirmo o que eu falei antes. Seja o Lulinha, seja o Fabiano Vettel, o importante é que todas essas informações sejam muito esmiuçadas, porque a sociedade tem direito de conhecer, de saber o que esses personagens fizeram no verão passado. O Alan Gane, a gente sabia que a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático do Lulinha poderia trazer um desgaste muito grande para o governo. Ou seja, o estrago já está feito. Mas agora, com Davi Alcolumbre mantendo a quebra do sigilo do Lulinha, isso pode trazer novos contornos, inclusive maiores problemas para o próprio governo. Ah, claro, né? Porque Davi Alcolumbre é muito mais identificado, é muito mais pró-governo do que identificado com a oposição. Agora, de qualquer maneira, é uma vitória da oposição, uma vitória também da sociedade brasileira que quer transparência diante de alguns indícios aí que são graves, né? Por exemplo, o recebimento de uma mesada ali de R$300 mil por parte do Careca do INSS. Então, isso precisa ser esclarecido. Algo que o filho do presidente já admitiu, que foi aquela viagem paga pelo Careca do INSS, mas ele disse ali que era uma viagem num outro contexto, não tinha absolutamente nada a ver com a atividade de lobby, e se ele é o sócio também do Careca do INSS. Se ficar comprovado todos esses indícios, é algo bastante ruim para o presidente, bastante ruim para o governo. Por mais que não seja o presidente, ter o nome do seu familiar envolvido nisso, do ponto de vista eleitoral, é um ônus bem grande. Ô Zé, a partir de agora também com essa decisão do Davi Alcolumbre, há uma possibilidade maior da CPMI, que tem prazo para encerrar no dia 28 de março, ser prorrogada devido a essas novas informações e elementos que devem agregar à investigação? Olha, a CPI ela tem prazo de início, de final. Existem umas regras, né, para a criação de CPI. Entre as regras está exatamente o prazo de funcionamento, né? Início, final, tem que ter orçamento, o fato determinante, né, e composição, enfim, existem regras. E entre as regras isso. E houve a apresentação de um requerimento para prorrogar os trabalhos da CPI. Mas há uma má vontade ali no Congresso Nacional em prorrogar essa CPI que virou um palco de uma disputa. A CPI está conflagrada, está diante de uma disputa. Então agora o presidente do Senado vai decidir se prorroga ou não. Eu entendo que ele não tem opção. O requerimento já foi aprovado em plenário. Basta a leitura e pronto, a CPI será prorrogada.